Gente, o Paulo Brax, em entrevista ao GE, ele confirmou que o Atlético pretende comprar o zagueiro Juan Tressoldi. A opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Aspas para o senhor Paulo Brax. Sobre o contrato, nós já temos a segurança de exercer a compra junto ao Sassuolo. Juan está totalmente adaptado ao clube, à cidade, e se tornou um jogador importante no nosso elenco. E aí, eu gostaria que vocês falassem sobre a possibilidade, vale a pena, não vale, tá tudo certo, tá certo o Paulo Brax. O contrato dele iria até quando? Até quando, Guilherme? Guilherme, você lembra aí? Do Juan Tressoldi? Do Juan Tressoldi. 30 de junho de 2026. 30 de junho de 2026. Eu acho que o Atlético ele não está querendo abrir mais a possibilidade de ser cobrado por zagueiros. Então ele quer garantir um que já está adaptado, que entendeu os movimentos do Atlético, a realidade do Atlético, mas eu não vejo ele como um dos principais jogadores do Atlético. Você pagaria os 20 milhões de reais por ele? Não, eu tentaria buscar no mercado um outro jogador para chegar, vestir a farda e jogar. Para chegar e ser o dono da posição. Mas hoje o Atlético não tem dono da posição. Não, então, mas a promessa do Atlético é buscar esse cara com a saída do Júnior Alonso. Tá. Aí vem uma outra preocupação. Será que vai realmente buscar esse cara para chegar, fardar e jogar? Para ser o dono da posição? Porque o Atlético tem tá vivendo muito isso. De jogadores que são importantes para o elenco. O Atlético não precisa de mais jogadores. Um time repleto de jogadores importantes para o elenco. Ele não precisa disso. O Atlético precisa de jogadores para chegar e assumirem a condição de serem titulares. Hoje, eu já falei aqui várias vezes, eu gosto do Ivan Roman, entre os zagueiros. Eu gosto do Ivan Roman. Quem mais, Elton? Do Ivan Roman. Não, o Lianco não tá jogando. Eu não tenho como avaliar o Lianco. Ele voltou agora. E teve tempo? Pouquíssimo. Teve tempo, pouquíssimo. Então ele pra mim não apresentou nada. Nada. Mas a gente consegue fazer o Lianco precisa. Eu não consigo. Ele precisa voltar e se provar novamente. Ele precisa jogar bola novamente. Você tá com uma vontade agora. Não tô com uma vontade. Tá, sim. Eu preciso que ele tenha condições de jogo, esteja no seu melhor, no seu 100%, para ele voltar a ser o que era no Atlético. Eu não posso trabalhar com uma possibilidade. É trabalhando com possibilidades que o Atlético tem esse caco defensivo. Mas uma das questões é que o Atlético trabalha com a possibilidade do Lianco voltar a ser o cara que ele era na temporada passada. Então, o Atlético hoje, quando ele fala em liberar o Júnior Alonso... Eu acabei de falar justamente isso. Eu não posso trabalhar com possibilidade. Então, nesse momento... Então, deixa eu só continuar. Nesse momento, eu acho que o Atlético, pra mim... Confiável, o Atlético tem um zagueiro e ele é promissor, que é o Ivan Roman. Eu discordo. Beleza. É um programa de debate, é pra isso mesmo. Eu trato o Lianco como confiável. Hoje, eu vendo o Atlético indo ao mercado, ele precisa buscar um zagueiro. Eu já falei. Não, nós concordamos que ele precisa buscar um zagueiro, mas é que eu acho que eu sou mais chato que isso. Eu sou mais chato que isso. Eu buscaria 2 zagueiros. 2 zagueiros. Não vai. Você perdendo o Júnior Alonso agora e o Atlético já tinha a mentalidade, olha como que as coisas mudam no Atlético. O Atlético, antes de sair a confirmação que o Alonso sairia, o Everton trouxe isso pra gente, antes de sair essa possibilidade da saída do Alonso, o Atlético trabalhava com buscar um zagueiro. E era para buscar um zagueiro... Nessa janela. Agora. Então o Atlético agora vai perder um zagueiro, que é o Júnior Alonso, que é muito utilizado, tanto na lateral esquerda, quanto como titular da equipe do Barba. Aí o Atlético vai perder esse zagueiro e vai buscar um zagueiro? Eu acho que a conta pra mim não fecha. O time já buscaria um pra se titular. Mas vai efetivar a compra do Juan. Assim, pra mim não dá. Em questão numérica, de jogadores que são utilizados, porque eu não vou considerar o Vitão aqui, tá? Porque quando o Paulo Brax fala em entrevistas, o Vitão não é usado. Ele considera o Vitão, mas eu não vou considerá-lo, não por falta de capacidade do Vitão, mas por não ser utilizado. Só que eu vou considerar que são utilizados o Lianco, o Ivan Roman, o Vitor Hugo e o Juan Tressoldi. Isso. O Atlético buscando mais um zagueiro, ele fica com 5 zagueiros utilizáveis. E aí eu acho que é muito mais assim, se o Atlético quiser brigar por título... Zagueiros utilizáveis é ótimo. Se o Atlético quiser brigar por título, ele precisa contratar 2 zagueiros. Se o Atlético quiser manter o que ele tem de elenco atualmente e a briga atual dele, que pra mim é contra o rebaixamento,
o Atlético precisa buscar um zagueiro. Aí o Atlético tem 5 zagueiros utilizáveis. Uma nova palavra que o Thiago usou e que ela pode representar muito, hein? Utilizáveis. E olha que desses utilizáveis tem alguns que poderiam ser considerados inúteis. O Lianco, a contusão do Lianco, a volta do Lianco agora, eu acredito que o Atlético esteja trabalhando com muito cuidado para não estourar o jogador de novo, porque foi muito grave a contusão dele. Vai demandar tempo para a gente perceber efetivamente como ele voltou. Jogou muito pouco depois da contusão. O Vitor Hugo, eu já falei o que eu pensava no passado, o que eu penso esse ano. Para mim, um zagueiro de 34 anos, se oferecer mais 2 anos de contrato, para mim foi um grande erro da direção. O Tressoldi, o que eu questiono aqui são os valores. Ele tem 26 anos, confere? 26. Deixa eu checar. 26 anos. O Tressoldi, eu não acho um zagueiro dos piores, não. Acho um bom zagueiro. Vai, bom, não é bom, não. 26, né? 26. É um zagueiro bom, um bom zagueiro. O Ivan Roman, de fato, promissor. O Alonso não faz falta nenhuma. Se o Alonso ficar ou embora, não vai mudar nada. Só que a saída do Alonso, de fato, para mim, representa a necessidade de você buscar pelo menos um grande zagueiro. Grande zagueiro. Pelo menos um grande zagueiro. Então representa. Mas... Não, tô dizendo o seguinte, porque você perde um que não faz a menor diferença. Não, só que você perde em quantidade. Peraí, isso aí é um conceito seu. No campo Sim. ele... No campo ele o quê? No campo ele faz. Pros técnicos faz. Tanto que ele é utilizado, ele é titular hoje. Não, eu entendo o que você tá falando. Mas ele não é tijolo. Não, mas ele é titular hoje. Ele é um ser humaninho, assim. Mas assim... Não, tudo bem, HG, eu entendo. É uma limitação. É porque é o seguinte, o zagueiro, eu venho dizendo sempre, o zagueiro tem que ter valências de zagueiro. E ele, Vive uma péssima fase, HG. Ele, pra mim, não tem a única... Desde 2021. Não, aí eu acho que é um radicalismo muito grande. Não, é um zagueiro que pra mim, ele vendido, voltou e mesmo a assim, única coisa que ele tem... Então, quem péssima fase é muito pior de quem trouxe. Exatamente, mas eu critiquei na época, a então única eu sou coisa super que o tranquilo. Alonso tem pra mim é uma certa qualidade no passe. Morre aí. Bola aérea, defensiva, ofensiva, não é zagueiro de explosão, não é um zagueiro rápido, não é um zagueiro que se posiciona bem, não é um zagueiro que antecipa bem. Então, pra mim, limitadíssimo, já foi um bom zagueiro e hoje, tchau. Só que aí, quando você perde um zagueiro que os treinadores entendem que tem lá suas valências, e eu não vejo, você fica com o Roman, com o Tressoldi, com o Vitor Hugo, que também vai ser reserva no Atlético. Esse pra mim não deveria nem ter vindo nunca. Não, até que ter vindo esse ano passado ainda ajudou. Mas de lá pra cá, ele tornou-se um zagueiro que não tem relevância no elenco. Nenhuma relevância. Então, você acaba tendo mais ou menos 3,5. Você tem o Roman, você tem o Tressoldi, o Lianco e o meio, que é o Vitor Hugo. Você precisa de um grande zagueiro. É isso aí, gente. O grande problema pra mim é o Atlético entender que a grande contratação pra defesa é a renovação do Tressoldi. Vocês estão entendendo? Esse é meu medo. Esse é o problema. Esse é o medo. Mas um pra subir o nível da defesa e mais um pra compor. Não, peraí, HG. Hoje o Tressoldi, pra mim, é fundamental o Atlético adquiri-lo. Eu acho que os preços estão razoáveis, o preço para adquirir o Tressoldi, e a gente está falando do zagueiro titular hoje no Atlético. O Lianco, a expectativa é de ritmo de jogo, mas não se sabe quando. Então, assim, eu estou muito alinhado com a questão de 2 zagueiros, considerando que o Alonso vai embora. O Atlético precisaria de um zagueiro nível Lianco, tá? Quando o Lianco estiver bem, mas a gente não sabe, e mais um para compor. Porque essa coisa também, essa mania que dirigentes dentro do clube têm no momento de contabilizarem opções para o setor, metem a ficha num garoto que tem menos de, sei lá, quantos minutos tem o Vitão na temporada? Não tem um jogo de minutos na temporada, vai, joguei pra cima. E isso é feito não só no Atlético, tá? Mas é uma mania errada. Então o torcedor, por vezes, ele fala assim, ele faz a contagem. Tressoldi, Roman, Alonso, Vitor Hugo, Vitão. Não, cara, Vitão não. Vitão talvez, é difícil falar. É difícil ver o Vitão em campo nesses 18 jogos que o Atlético vai ter aí até a parada para a Copa. Alguém acha que o Domingues vai colocá-lo assim numa fogueira? Só se
não tiver efetivo. Se um tomar cartão amarelo, se o outro tiver com algum tipo de incômodo. Então, entendo que o Atlético precisaria de ir ao mercado, buscar um zagueiro, uma liderança técnica na sua defesa e também trazer mais um para a composição. Claro, isso aí só vai ficar mesmo para o meio do ano. E eu acho ok adquirir o Tressoldi, ele se tornou, lembrando, né? Só para lembrar, caso o Atlético de fato adquira esse zagueiro, como disse o Brax, quando ele chega numa situação péssima, porque ele está machucado, não foi um zagueiro para ser usado de imediato, precisou de fazer uma recuperação no momento também. Olha só, os problemas do Atlético, eles se repetem há mais de um ano. A gente está falando de uma carência defensiva que já existia naquele momento com o Lianco rodando em alta. Peraí, se esse time precisa de zagueiro desde a época do Lianco jogando o seu futebol, imagina agora que o Lianco tá voltando. Então a necessidade dobrou, por isso o Atlético precisa de 2 zagueiros. 2 zagueiros, tô com o valor. 2 zagueiros, Galudo. Abre o olho, Galudo. Abre o olho. 2 zagueiros bom, viu? 2 zagueiros bom. Não vão contratar 2 zagueiros. Bom, aí é problema do Atlético. Eu vou ficar surpreso se contratarem um. Por isso, meu filho, vai lá, pega a canetinha, coloca a canetinha na mão do Tressoldi rapidinho, antes que dê alguma coisa, porque infelizmente zebra, né? A forma que tem trabalhado o departamento de futebol do Atlético, daqui a pouco o Tressoldi tava indo renovar, apareceu uma proposta, então assina rapidinho, tá? Porque já se tornou utilizável, como diz o Thiago. E aí nós temos o grande problema, que é a necessidade de um zagueiro, porque você vai perder um dos seus zagueiros no meio do ano, e você ainda não resolveu o problema do volante, que, segundo o próprio Paulo Brax, esse problema será resolvido no meio do ano. Ou seja, história sem fim. Você lembra da história sem fim? Sempre a promessa de que na próxima janela. Agora, se você não trouxer um grande zagueiro, se você não trouxer um grande volante, se você não trouxer um meia, e se você não trouxer pelo menos um atacante, para ser o seu socador, o seu empurrador. O socador tá aí, HG. Você está na... Quem que é o socador? Bico do Urubu. O Cassier. Vai trazer o Atlético de novo ao mercado? Então, depois de pagar 10 pau no Cassier. Conta pra nós. Aí que tá. Conta pra nós. Você vai ter até o meio do ano para fazer uma avaliação no Cassier, se é quem eles imaginavam. Ô, Miguxo. Conta aqui pra mim. Tem que ser o cara de 10 milhões de dólares. Ô, Miguxo, você conta pra mim um negócio aqui. Eu vi uma informação vinda de São Paulo que o Galudo tentou contratar o Arthur, atacante, verdade, que foi pro São Paulo. O Galudo tá precisando de novo de um jogador com esse perfil? Eu não tava sabendo disso não. Onde você viu isso? Que doideira. O Nicola o Galudo não se emenda. Mas é verdade, o Atlético tentou. É uma loucura. Arthur, o que tá no Botafogo? Não, eu vi Ponta rápido. São Paulo, eu vi. Esticado. Mas mais um? Mais um? Precisa, né, gente? Ali? Precisa. Com esse time que ele tem hoje? Dizer que o Atlético precisa hoje de jogadores para todas as posições, exceto a lateral direita e a lateral esquerda. O Galudo tá fincado então, hein? E o gol? Nossa, tem o passinho aí, que é o que eles querem fazer, dar oportunidade então vamos lá, passinho, o Galudo tem o Dudu, tem o Dudu. O Atlético precisa de um ponto. Vamos lá, o Galudo tem o Dudu, o Coelho, o Minda, buscou o Minda agora, hein? Buscou o Minda agora. agora. O Minda ainda acho que pode virar também. Quem mais? Já esqueci. Acabou. São esses 3? De beirada? Scarpa Minda, não é beirado. Coelho. Scarpa não é beirada. Acabou. Se você quiser considerar o Bernard beirado. O Bernard é beirado. Não, é beirada? Beirada do quê? Beirada do banco. Beirada de onde? Beirada do banco. Quem mais? Não, de beirada não tem. Não, de ponta. Não, é 3. O Bernard não. O Bernard não é ponta. O Bernard é a carta do FIFA de 2013, não. Pelo amor de Deus. É isso? É, Coelho, Dudu e Minda. O que tem hoje é isso aqui? Se puder contar, o Hulk já jogou com o Eduardo Domingues mais aberto. Não dá conta. Não, mas eu acho que não... Não dá conta. É Coelho, Dudu e Minda. Precisa. Forçar, dá. E a gente deixa mais claro. O Atlético precisa de jogadores nessa janela de transferências para todas as posições. Então o Atlético tá fincado. Eu ainda tô considerando o Pacini, que fez alguns jogos no Campeonato Mineiro. Tô considerando Natanael como lateral direito reserva. E tô considerando que é Everson e Gabriel Delfim. Mas o Atlético precisa de jogador para zaga, o Atlético precisa de jogador para primeiro volante, para segundo volante, para meio de criação, para centroavante e para ponta. O Atlético precisa de 6 jogadores pelo menos, se o Atlético quiser disputar alguma coisa minimamente relevante. O trem tá feio.
Trem tá feio. Eu digo-lhes que o Atlético precisa, na pior das hipóteses, de ter um equilíbrio até a janela de meio do ano, até a parada para a Copa. E eu falo de equilibrar, é não ficar lá embaixo, na zona de rebaixamento, é se equilibrar para tentar se reorganizar no que tange a elenco no meio do ano. Porque caso contrário, vai se complicar. Porque o elenco já não é grandes coisas. E eu confesso que eu fui enganado na virada do ano, que eu achava que era, mas não é, que nem os que tem não estão jogando. Você vai perder um zagueiro, você vai ficar com 3 zagueiros e meio, você vai precisar de um, pelo menos. Mas aí não é um para compor, não, porque para compor você tem o Vitão. Né? Então você vai ter, você vai precisar de um volante que já prometeram aí, o Brax prometeu no meio do ano. Você deve perder perder não, que você nunca ganhou, o Igor Gomes, o Scarpa e o Bernard. Vamos imaginar que eles saiam no meio do ano. Você vai ter que repor. O grande problema é que dos que saíram, o Atlético ou não conseguiu repor ou repôs com jogadores inferiores. Olha só, o Galudo, o que me assusta na questão do Arthur, que o Arthur é um jogador que o Atlético tentou na temporada passada, ele estava no futebol russo, não é? Isso. Estava no Zenit. E o Atlético não conseguiu trazê-lo e ele foi pro Botafogo, não deu certo lá no Botafogo e está indo pro São Paulo. O que me assusta mais nessa história é que o Atlético, que é um jogador caro, tá? Arthur é caro. Sim. Caro, para qualquer tipo de negociação com o Arthur, é um jogador caro. É do Atlético não se movimentar e não se movimentou para colocar dinheiro no primeiro volante, que era o rombo maior que o Atlético vive. Então essas coisas que me assustam. Se traz o Arthur, era... E o Atlético vai recuperar jogadores no departamento médico utilizando essa parada da data FIFA. Não é isso, Vitor Moreira? Enquanto a bola segue parada em relação a jogos, os treinos na Cidade do Galo estão a todo vapor. E tem gente aproveitando essa pausa para a data FIFA para acelerar a recuperação. E olha que o departamento médico do Atlético está relativamente vazio. Só um jogador dos considerados do elenco profissional, o volante Maicon. O atleta se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda. Na última atividade foi a campo, fez trabalhos com bola, mas ainda treina separado do restante do grupo para aprimorar a parte física. Para o jogo contra a Chapecoense na quinta-feira, ele ainda deve ser desfalque. Quem se recuperou recentemente e usou a data FIFA para entrar no ritmo de novo foi o zagueiro Vitor Hugo. Também com lesão na panturrilha esquerda, ele desfalcou o Atlético desde o dia 11 de março, no jogo contra o Internacional na Arena. Que a gente tem de estrutura hoje no nosso departamento médico que é referência. Não é à toa que a gente tem vários atletas, né, diversos casos de atletas que estão fora do Brasil, fora do país, atletas de seleção, de referência, que sempre que precisam de um apoio, de um tratamento, eles vêm para cá e eles buscam a estrutura do Atlético para poder se recuperar. E ter o elenco quase todo à disposição do técnico Eduardo Domingues é sinal de que, em relação à parte médica, as boas notícias voltaram. E parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, é estar atualizado para poder oferecer para os nossos atletas o que existe de ponta, de mais moderno, os melhores tratamentos, para que a gente tenha resultado. O nosso sucesso é ter os atletas o mais rápido possível de volta aos treinos, de volta aos jogos, é ter a maior parte ou todo o elenco, como a gente está tendo agora, à disposição do treinador, para que sim, ele possa fazer as melhores escolhas, para que a gente possa ter o resultado esportivo em campo. É por isso que você não pode contar apenas com 11 jogadores considerar titulares. Eu não sei nem se o Atlético teria esses 11 hoje que você crava como titulares, mas eu pego como exemplo o próprio Brasileiro de 2012, que o Galo poderia facilmente ali ter sido campeão, e quando sai o Danilinho, desmonta toda a equipe, porque você não consegue achar um substituto, e para a turma aí já são 14 anos, hein? O time do Galo conta também com uma dose de azar. O Maicon vinha bem, surpreendendo, se machuca no Clássico, com 15 minutos, o Cissé, substituto dele, também se machuca. O Alexander, de muito potencial, se lesiona contra o Pouso Alegre. No ano passado, você tem o Lianco, que era 3 jogadores principais no primeiro semestre, Coelho e Lianco entre eles. O Lianco machuca, uma lesão grave, que é a ruptura do tendão de Aquiles, e o Coelho naquela lesão gravíssima também. Então existe também uma dose de azar. Você não pode potencializar o seu azar com um elenco enfraquecido. Você tem que ter peças para substituir. E num elenco tão estável como o atual, infelizmente, a gente não conta com isso atualmente.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!